Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Família, um projeto de Deus. O tema que teremos hoje será E deu vida a Raabe e a sua família. Estamos aqui hoje com o pastor Denilson. Paz do Senhor, pastor Marcelo, aos irmãos que participam conosco. Pastor Eduardo Rosa. Paz do Senhor, pastor Marcelo, e a todos aqueles que estão participando conosco desse programa. Nós vamos pedir que o pastor Denilson possa ler o texto que vai servir como base para o tema que teremos hoje, que é Raabe e a sua família. O texto está em Josué, capítulo 6, no versículo 23, que diz assim: Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Esse texto aqui, ele é o resultado de toda a operação do Senhor para dar vida a Raabe e a sua família. Porque foi numa noite que não foi uma noite comum na vida de Raabe, que ela recebeu os espias enviados por Josué. Ela abre as portas da sua casa, recebe os mensageiros que traziam uma mensagem para a salvação dela e de sua família. E é importante salientar, Marcelo, que ela entendeu isso. Quando ela ouviu a mensagem, ela recebe os mensageiros, ela entendeu que naquela mensagem, naquela noite, havia a oportunidade de salvação, de preservação da vida dela e de sua família. E aí basta, e é importante frisar que, trazendo para os nossos dias, nós estamos vivendo também um tempo espiritual que é especial, que a palavra de Deus nos aponta como o tempo da noite, né, da escuridão, da confusão, em que nós estamos recebendo da parte do Senhor uma mensagem, cujo mensageiro é o Espírito Santo. Nós temos recebido essa mensagem, que é a oportunidade de salvação nossa e de toda a nossa casa, que é sempre o propósito do Senhor. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. É muito importante esse início, essa colocação do pastor Denilson, que é mostrar o contexto. Porque Jericó ali aponta profeticamente para o mundo de hoje. Então você tinha uma cidade e havia um juízo estabelecido. E Deus notificou que havia um juízo. Os mensageiros trazem também, fazia parte da mensagem deles, e informar, olha, vai vir um juízo sobre essa cidade. É o mundo de hoje, que vive a noite espiritual, como foi bem colocado, e há um juízo sobre o mundo. Há um juízo já estabelecido. E aí um ponto até interessante, antes de continuar, os muros. Porque eles construíram aqueles muros, eram os muros de proteção, para proteger a cidade. Mas que não foi capaz de proteger do juízo de Deus que havia. Quer dizer, os muros caíram. O mundo constrói em sua volta muros com conceitos, com ideologias, com preconceitos também, com valores e princípios. Esse muro que o mundo construiu em volta dele, no dia do juízo, não vai ser suficiente para poupar o mundo do juízo. E aí o contexto do que o Denilson colocou muito bem. Um juízo estabelecido, muros que vão cair, mas no meio da noite Deus envia uma mensagem. Aqui fica aquele princípio de Deus, né? Deus sempre envia a misericórdia antes do juízo. Então acho que esse contexto vale muito a pena a gente estar abordando. E dentro daquilo que o pastor Marcelo tem falado, eu achei muito interessante essa questão dos muros, porque os muros ainda estavam de pé nesse momento. E eles não foram capazes de impedir que Raabe ouvisse a mensagem. Porque está assim no versículo 10, porque temos ouvido. E nós lembramos aqui aquilo que está lá em Apocalipse, temos até estudado na escola bíblica dominical, e um dos versículos que mais ouvimos é: aquele que tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os muros, as ideologias, todas as situações que o mundo tem levantado, eles não são capazes de deter a mensagem que o Espírito tem para a igreja nessa última hora. Raabe estava atento à mensagem. Ela sabia o que o Deus de Israel estava fazendo naqueles dias. Ela sabia dos feitos, ela sabia das proezas, e aquilo ali gerou temor no coração de Raabe. Interessante que Raabe teve que fazer uma escolha, porque o rei da cidade ficou sabendo que ela havia recebido os mensageiros de Israel e mandou lá soldados e agentes lá para poder sondar, e ela tinha que fazer uma escolha: ou ela entregava a mensagem e agradava ao rei de Jericó, ou ela desagradava o rei e era leal aos mensageiros. Ela fez a escolha. As famílias, nós vivemos um momento de definição. Então, ou você vai agradar aquilo que governa o mundo hoje, ou você vai agradar aquele que governa a igreja. Então, ela fez uma escolha em contrariar. Ela fez uma escolha em não ser fiel àquele governo que queria matar aquele que vinha do Senhor, e optou pelo governo do Senhor. Então, a família hoje, que você quer salvar a sua família, você não pode ter medo de contrariar costumes e formas de vida que o mundo estabelece, aquilo que é o rei que está aí hoje. Você quer salvar a sua família, você vai ter que, até algum momento, até romper com isso e escolher pelo Senhor e receber na sua casa. Acho que esse é um ponto interessante, que isso está ligado a temor também. Receber na sua casa aqueles que vem da parte do Senhor, aquilo que vem da parte do Senhor. Justamente. E o que o Senhor nos tem dado é um subsídio muito rico, muito rico. O que o Senhor tem dado a nós para podermos ver a nossa família dentro da dispensação da graça salvadora do Senhor é uma mesa muito farta, não é? Agora, o que nos chama a atenção em Raabe é que ela quando ficou muito consciente do que o Deus de Israel estava fazendo, depois veio a mensagem pelos mensageiros. Ela creu. Acho que isso é um ponto importante. Ela teve fé, ela creu em tudo aquilo que ela ouvira falar, e agora aquela mensagem importante para aquele momento de decisão que ela se deparava. Então, ela creu, ela teve temor, e ela começou a se dedicar em um empenho. Quando nós lemos o que ela fez, as atitudes que ela teve, ela deu muita importância à mensagem. Então, a escolha dela, a decisão, está muito permeada nisso. Ela creu e ela entendeu que era a oportunidade para a salvação dela e da família. Nós estamos vivendo dias em que nós temos muitas preocupações que envolvem a família. Muitas preocupações. Nós temos uma preocupação com o futuro material financeiro da nossa família, né? Porque o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo. Essas preocupações são importantes, necessárias. A preocupação do amanhã com os filhos, né? Dos filhos, melhor dizendo, com os estudos, vida profissional deles, também a condição material, o que vamos deixar para eles. Mas nós observamos em Raabe um nível de importância que ela deu para a vida que nos chama a atenção e que é muito importante para os nossos irmãos, aqueles que estão participando aqui conosco desse programa, é de nos atentar. Temos que ter uma preocupação com a vida espiritual da nossa família. Às vezes, Marcelo, Eduardo, a gente é envolvido com tantas preocupações. Quando a gente lê Raabe, ela parou de se preocupar com tudo. A dedicação dela agora era o seguinte, era a salvação da família, para ela nada importar. Tanto é que, por exemplo, ela poderia ter pedido uma recompensa financeira. É verdade. Não é? Ela poderia ter pedido duas coisas pela vida dela. Olha, no dia do juízo, quando chegar a destruição da cidade, olha, poupa minha vida, eu saio daqui e eu quero uma recompensa financeira para que eu possa continuar a minha vida em outro lugar. Mas não. Ela fez um pedido pela família. Então nós precisamos ter agora um empenho, uma atenção nesse tempo da noite, nesse tempo espiritual especial que antecede a volta do Senhor,
em que o mundo quer roubar a mensagem de dentro da nossa casa, tirar aquilo que é do Senhor de dentro do nosso lar. Nós precisamos nos empenhar em cuidar da vida espiritual do nosso lar. Tem 2 pontos dentro disso, acho que destaca em Raabe, que é fé e temor. O texto deixa claro que ela teve temor, porque ela fala assim com os mensageiros: nós temos ouvido falar das proezas de Israel, do Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho, e vai falando dos sinais. Isso tem nos deixado atemorizados, ou seja, ela temeu ao Senhor. Então, o temor, acho que foi um ponto fundamental na escolha que ela fez. Ela creu no Senhor, porque você crê e teme. Interessante, né? Ela creu no que não viu, porque ela não estava no deserto com Israel. Ela não estava na passagem do Mar Vermelho. Mas ela creu que ela ouviu. Bem-aventurado serão aqueles que não verão, mas que vão crer. Então, ela creu, e o temor foi que levou Raabe a salvar a família dela. Então, Dudu, acho que vale a pena falar um pouco sobre isso. Porque o que nós estamos vendo no mundo de hoje, nas famílias, é que o temor está acabando. Até mesmo no meio evangélico. O temor está se tornando um material escasso. E sem temor, lá onde não há temor ao Senhor, um evangelho sem temor é algo muito perigoso. É muito bem colocado, pastor Marcelo, e nós lembramos também da palavra que diz assim, que o temor é o princípio da sabedoria. E hoje nós vemos famílias completamente desestruturadas, vivendo situações muito difíceis de relacionamento, famílias até com condenações de morte. Mas quando entra o temor, trazendo a sabedoria, tudo se faz vida. Tudo se faz paz, tudo se faz alegria. A sabedoria que ela alcançou pelo temor do Senhor fez Raabe ter um entendimento que ela precisava se preocupar com a família dela. Não com os bens materiais, como muito bem colocado aqui pelo pastor Denilson. Ela poderia ter pedido uma recompensa financeira. Ela morava, inclusive, numa área nobre, próxima aos muros, no alto dos muros, mas ela se preocupou com a vida dela e da sua família. Interessante também, pastor, que ela vai ter com os espias antes deles dormirem. Antes deles dormirem. E isso traz para nós um entendimento da responsabilidade do momento profético que nós vivemos. Né? É tempo de estarmos despertados. Nós não podemos deixar a mensagem dormir no nosso coração. Nós não podemos deixar Jesus estar dormindo no barco. É tempo de despertar a nossa família para o momento que nós vivemos e da importância de estarmos apegados à mensagem e do tempo do breve que nós vivemos, o tempo profético que arremete à volta do Senhor Jesus. Você veja como o temor é importante. A Bíblia diz o seguinte, que o temor é o princípio e é o fim. Assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E depois Salomão encerra assim, Eclesiastes. Porque o fim de tudo é teme a Deus. Então, o temor é uma coisa tão importante na vida do servo, da igreja e da família, que é o nosso tema, que tudo começa com temor e acaba com temor. Então é essa avaliação que eu acho que o programa também traz hoje para todas as nossas famílias, nós preservarmos dentro do nosso lar o temor ao Senhor em pensamentos, atos e palavras. Pensamentos, atos e palavras. Veja como o temor é tão importante. O que Salomão quis dizer ali? O fim de tudo que você ouviu, e Salomão é a própria sabedoria falando, o fim de tudo que você ouviu, o fim é teme a Deus. Ou seja, de tudo que você ouviu, você não entendeu nada, mas se você teme a Deus, você é salvo. Porque o temor e o entendimento. Uma pessoa que tem muito entendimento, que tem muito conhecimento bíblico, que estudou teologia, muito conhecimento, sem temor, ele não adianta nada, ele não tem salvação. Aí você pega o outro, que é simples, às vezes a pessoa até que não sabe nem escrever, mas que tem uma limitação até intelectual de entender as coisas, qualquer mensagem mais complexa ele já não compreende, mas tem temor a Deus, ele está salvo. Então, o temor está acima de tudo, e isso é um valor que nós temos que gerar na vida dos nossos filhos, em atos, pensamentos e em palavras. Em palavras. Eu queria até falar mais um pouquinho, Marcelo, sobre uma questão prática. Né?
ainda no ponto do temor. Raabe, ela ficou sabendo dos feitos do Deus de Israel. Então ela creu e tal. Houve um momento, então, que ela foi visitada pelos mensageiros e tomou conhecimento de uma mensagem. E ela, então, escondeu os espias. Então, vamos trazer para a prática para nós. Na comunhão da igreja, nos cultos, nas reuniões santas do povo do Senhor, nós recebemos do Senhor a mensagem, a instrução, a orientação, ouvimos aquilo que vem do Senhor, mas quando nós chegamos em casa, nós precisamos zelar por esta mensagem, esconder dentro da nossa casa, para que essa mensagem permaneça dentro da nossa casa, aonde entra o temor. Assim, é uma triste constatação a observar que às vezes se está dentro da igreja, na comunhão de um culto, recebe a palavra do Senhor, a mensagem que sempre tem o fim da salvação, da vida, mas ao voltar para o convívio familiar não se tem o temor. Essa mensagem não é valorizada. O esconder ali de Raabe fala dessa valorização que ela deu. Não, eu tenho que esconder, eles não podem perder a vida deles. Eles precisam voltar para que essa obra continue. Então, a triste constatação é essa. Às vezes não, essa é uma triste realidade. As famílias estão dentro das igrejas, ouvem a mensagem de vida e salvação do Senhor, mas ao retorno para o convívio familiar, essa mensagem não é valorizada, porque não há o temor. Então é um lar devastado, é um lar que está despreparado para aquilo que o mal no mundo está fazendo contra a família e também para aquele grande dia. A família não está preparada para a volta do Senhor Jesus. Ou seja, entra até em certas conversas que trazem até opressões por lá. Né? Opressões por lá. Ou seja, assim, fazer uma colocação assim, só a título de entendimento, né? O Senhor falou assim para os discípulos, o reino dos céus já está no vosso meio. Né? Então, assim, a igreja é o ambiente de continuidade da eternidade. Então, quando a gente chega na igreja, a gente encontra na igreja o que a gente não encontra no mundo. Né? Às vezes, de um dia tribulado, no trabalho, você encontra deslealdade, disputa e tal, uma série de coisas que nos entristecem. Mas quando você chega na igreja, a igreja é a extensão da eternidade, né? A igreja é a extensão da eternidade. Agora, a nossa casa ela é a extensão da igreja. Fazendo essa colocação, né? Então, a igreja é a extensão da eternidade e a nossa casa é a extensão da igreja. Então, quando não há o temor, a gente rompe com isso, né? Verdade. E volta para casa, não há o temor, algumas conversas, alguns comportamentos, algumas coisas que a gente permite entrar dentro da nossa casa. Não é? Verdade. Às vezes a gente tem um temor dentro da igreja, né? Às vezes até não se vestir, não se portar dentro da igreja, no templo, mas a gente não tem esse temor para dentro da nossa casa, o que entra pelos meios de comunicação, até pelo falar, pelo comportamento, as coisas que entram, né? Isso traz, acho um tema importante, né, Eduardo? Quem entra na nossa casa também. Ela acolheu na casa dela mensageiros que vinham do povo do Senhor e que trouxeram uma palavra de vida, de livramento, de libertação. E até fazer aqui abrir um pequeno anexo, depois a gente já volta. Vamos ver que interessante. O rei de Israel, o rei de Jericó, queria matar os mensageiros. O que fica claro na história da igreja do povo do Senhor? Matar os mensageiros não cancela a mensagem. A mensagem estava estabelecida. Israel ia conquistar Jericó. O juízo ia acontecer. O juízo ia vir. E aí, até o assunto da escola bíblica, mataram a igreja de Esmirna, mas a mensagem está aqui até hoje. Então, isso não. Matar o mensageiro não anula o juízo. Por quê? Porque a mensagem ela é maior do que o mensageiro. O mensageiro passa. Foram aqueles dois. Podia ser outros dois. Podia ser outros dois. Hoje é uma mensageira, amanhã é outro. O que nunca muda é a mensagem. Os mensageiros mudam, morrem, saem, chegam, levantam, partem para a eternidade. A mensagem vai ficar.
Então, as famílias precisam ter muita consciência disso. O grande valor é a mensagem. Não se apegue aos mensageiros, Perfeito. mas se apegue às mensagens que eles trazem, porque essa vai ficar para sempre e é essa mensagem que salva. Quem salvou a família de Raabe não foram os mensageiros. Quem salvou a família de Raabe Foi a mensagem. foi as mensagens que eles trouxeram. Então, esse ponto é muito valioso. É bem colocado, pastor Marcelo, porque a mensagem daqueles mensageiros era uma verdade absoluta. É muito bom. Qual é a mensagem que você tem ouvido hoje? Naqueles dias também tinham muitas mensagens a respeito do povo de Israel. Naqueles dias não era apenas a mensagem aqui dos espias, haviam outros que levantavam outras mensagens, mas que eram verdades relativas. O temor de Raabe fez ela dar ouvido à verdadeira mensagem. E quem é o portador, pastor Marcelo, pastor Denilson, hoje da mensagem dos nossos dias, da verdade absoluta? É o Espírito Santo. Verdade. É ele que possui a mensagem que ele tem dado a uma igreja fiel, assim como os espias eram fiéis àquela mensagem. Então, hoje é muito importante para as famílias saber a mensagem que você está ouvindo, a mensagem que traz uma verdade absoluta. E qual o resultado dessa mensagem com essa verdade absoluta? A certeza de vida. Amém. Olha, o assunto rendeu muito. Eu vou fazer a seguinte proposta. A gente parar aqui agora e gravamos um outro episódio sobre Raabe. Pode ser? Amém. Então, Amém. Denilson, Eduardo, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estamos chegando ao fim desse programa. Um dia, durante a noite, em Jericó, essa mensagem bateu na porta da casa de Raabe. Ela abriu. A mensagem que vem da parte do Senhor, a mensagem da cruz, está batendo agora na porta da sua casa. Aquela mensagem trazia livramento, trazia salvação. Aquela mensagem ia salvar a família dela. A mensagem que agora está batendo na porta da sua casa, a mensagem da cruz traz tudo isso, e se você abrir, tu e a tua casa serão salvas ao crer no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor a todos. Família, um projeto de Deus.